Então vamos lá, né? Fazendo a revisãozinha aqui, rápida do que já foi passado no primeiro bimestre. A física do segundo ano, então a gente começa com a termologia, que estuda os fenômenos térmicos como calor, temperatura, dilatação, energia térmica e o estudo dos gases. Então primeiro a gente começa com a temperatura. Então o que seria a temperatura? A temperatura é quando um corpo aquece, as partículas que o compõem vibram cada vez mais com mais intensidade. E quanto maior a agitação, maior a temperatura. Então, quando se fala em temperatura, ela está relacionada com a agitação das moléculas. Conforme a temperatura ela vai aumentando, maior vai ser a agitação que essas moléculas irão acontecer ali nesse sistema. Então, aqui eu peguei como exemplo, olha, desenhei para vocês aqui como se fosse a água, né? Então, você tem aqui a água no seu estado de temperatura normal, a 21 graus Celsius. Tá? A partir do momento que você começa o que a introduzir uma determinada quantidade de energia térmica, você começa a observar que a agitação das moléculas começa a acontecer e conforme ela vai recebendo mais energia, mais essas moléculas elas vão se agitando. Então, quando se fala em temperatura, a temperatura ela está relacionada com a agitação das moléculas. Aí agora a gente entra sobre calor, né? Trabalhando essa situação do calor. Quando se fala em calor, o calor nada mais é que o quê? É a energia térmica que é transferida de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então, quando se fala em calor, calor nada mais é que transferência de energia térmica, tá? Um exemplo clássico que a gente pode observar, principalmente nessas épocas de temperatura mais baixa, que é necessário que você sempre está agasalhado. Porque se o organismo tem uma temperatura média de 36 graus Celsius e a temperatura do ambiente está em 21, 22, qual que é a tendência? A tendência é que o seu corpo, que está a 36 graus Celsius, ele, entrando em contato com essa temperatura mais baixa, ele tenha esse equilíbrio nas temperaturas. Então é onde a temperatura do corpo perde energia térmica para o ambiente. Então é nessa situação que você começa a sentir o quê? Sentir frio. Então essa sensação de sentir frio nada mais é que você perder a temperatura do seu corpo, que é uma temperatura mais alta, para o ambiente, que é uma temperatura menor. Tá? Então quando se fala em calor é isso. É energia térmica que é transferida de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Agora eu entro nas escalas termométricas. As escalas termométricas são escalas, né? São diversas escalas, né? A gente aborda as três principais, que no caso é Celsius, Fahrenheit e Kelvin, mas aqui na nossa revisão só vou estar falando da Celsius e da Fahrenheit. Existem várias escalas para medir a temperatura de um corpo, entre elas as mais usadas é a Celsius e a Fahrenheit. Para fazer a conversão desse tipo de temperatura, a gente tem esse módulo de cálculo que já foi visto durante as aulas, que é C de Celsius dividido por 5 igual a F de Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? Então isso daqui é uma expressão que você pode utilizar para fazer esse tipo de conversão. Aí eu tenho aqui como primeiro exemplo, olha lá. A temperatura de um termômetro nos Estados Unidos marcou a temperatura de 104 Fahrenheit, às 11 da manhã. Qual seria esse valor na escala Celsius? Então aqui você vai fazer a conversão dessa escala, que está sendo dada em Fahrenheit, tá? Então ele quer que essa escala seja transformada em quê? Em Celsius, em graus Celsius. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor e você vai substituir na fórmula. Vamos lá. F é o Fahrenheit. Então esse valor de Fahrenheit você vai substituir aonde? Aqui no meu F. Então fica de que forma? Vamos lá. Celsius dividido por 5 é igual. O F foi dado, ó. Opa. Vamos arrumar aqui. O F foi dado, que é 104. Então você vai substituir esse valor aqui. 104 Fahrenheit menos 32 dividido por 9, certo? Aí agora o que você vai fazer? Aqui, vamos lá. Primeiro você vai realizar essa subtração de 104 menos 32, tá? 104 menos 32 vai me dar o valor de 72. Então, continuando a minha expressão, fica
Celsius dividido por 5 é igual a 72 dividido por 9. Beleza? Aqui você pode fazer a regrinha, né? Regrinha de 3 ali, que é a multiplicação em x. Tá? Você pode fazer dessa forma. Ou se você observar que aqui você consegue fazer a divisão, você pode realizar essa divisão. Então, aqui eu sei que 72 dividido por 9 me dá um valor de 8. Então, essa divisão eu consigo fazer. 72 dividido por 9, aqui eu sei que vai me dar 8. Então, continuando aqui a resolução, fica C dividido por 5. Fiz essa minha divisão. 72 dividido por 9, que vai me dar 8. Certo? Então, ficou desse jeito. O que eu vou fazer? Para achar o valor de Celsius, vamos lá. O 5 ele está dividindo. Tá? Então eu vou pegar esse 5 e jogo ele para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da minha divisão é a multiplicação. Aonde fica? Vamos lá. Ficou C dividido por 5 igual a 8. Para achar o valor de Celsius, se o 5 está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Aonde Celsius vai ser 5 vezes 8, que é igual a 40 graus Celsius. Esse é o valor da temperatura. E eu já ia esquecendo também de citar o seguinte, qual é a habilidade trabalhada nessa aula? A habilidade trabalhada é o quê? É reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e sua influência nos processos de troca de calor, que foi o que a gente acabou de analisar com os exercícios e a explicação, né? As propriedades térmicas que cada um possui, né? Cada material possui uma propriedade térmica específica e esses processos de troca de calor, que é a situação de calor, temperatura, tudo bem?